Quando eu chamei o intervalo, eu tinha prometido voltarmos com o Nikolsky a respeito já de propostas de encaminhamento dentro da inovação necessária para o país. Nikolsky. Eu tinha pedido a palavra para falar da lei de inovação. A lei de inovação, inegavelmente, é um passo à frente, porque tudo aquilo que se faz no sentido de criar um ambiente propício à inovação é sempre um passo à frente. Apenas eu considero que é um passo modesto. Poderia ter sido mais ousado. E, na verdade, o único mecanismo novo e relevante que ele traz, que pode, se bem regulamentado, pode vir a trazer um impacto no setor produtivo, é o mecanismo da subvenção econômica criado no parágrafo 2º do artigo 19. Esse mecanismo, infelizmente, ainda não está regulamentado, e isso é um perigo, e me preocupa, porque muitas vezes a regulamentação altera o espírito da lei e até mata a lei. Não, já se fala até numa legislação específica de incentivos fiscais. Agora, né? O artigo 28, no seu parágrafo único, promete em 120 dias uma lei específica de incentivos fiscais. É essa que estamos falando. E esta lei é que efetivamente mostraria que o foco da política é a empresa, porque é a empresa que é o locus da inovação tecnológica. Deixa eu te fazer uma provocação. Fala-se na questão do dinheiro, até de subdivisão. Estamos aplicando esse dinheiro mais na universidade e não se aplica aonde vai ser mais diretamente retornável no produto. Agora, não é uma ação de risco de uma empresa quando ela quer fazer um produto novo? Quer dizer, como dar um dinheiro que seria público para uma empresa que vai, na verdade, em busca do seu próprio lucro? É simples encarar esse assunto. De fato, a empresa tem lucro, e se ela não tiver lucro, ela não será uma empresa, fechará. Portanto, o lucro é necessário à empresa. Mas nós temos aqui culturalmente, não vou entrar aqui no mérito, não vou tratar de sociologia, uma repulsa ao lucro, quando o lucro, na verdade, é um prêmio necessário ao risco que a empresa corre. Mas se nós formos olhar a questão da inovação, a possibilidade dessa parceria do Estado no risco da inovação, que é amplamente utilizada em todos os países que fazem inovação, inclusive os que se desenvolveram recentemente, inclusive China, inclusive Índia e assim por diante. Deixa eu fazer um comentário. Essa parceria no risco é absolutamente necessária, porque o confronto que se coloca é a empresa comprar a inovação, ou seja, licenciar uma patente ou uma tecnologia, ou fazer a inovação. Se ela fizer, ela vai gastar muito mais dinheiro, vai levar muito mais tempo e ainda vai correr o risco do insucesso. Se ela comprar, ela não gasta nada, paga um royalty pelo uso, o tempo é completamente eliminado, porque ela implementa imediatamente e não tem risco porque foi testado lá fora. Qual é a opção da gestão de uma empresa, gestão prudente de uma empresa? Obviamente é importar, e por conta disso é que as importações de tecnologia cresceram 15 vezes em 10 anos. Agora, qual é o prejuízo para o país? O prejuízo para o país é que nós criamos um produto que não tem condições de competir lá fora, porque ele tem uma tecnologia cedida, e ninguém vai ceder uma tecnologia para gerar um competidor. O Melo até falou da coisa, esconde um pedaço, e ele está querendo fazer uma parte. Mas eu só gostaria de completar o raciocínio dizendo o seguinte: nós não podemos competir lá fora, significa que nós não vamos poder ampliar a nosso crescimento além do crescimento do mercado interno. E isto não é bastante para sustentar, dar sustentabilidade ao nosso crescimento. E, finalmente, nos coloca numa posição de dependência tecnológica, que a empresa não aprende a fazer inovação. Ela sempre adquire, sempre licencia e vai eternizando essa dependência. Em toda parte do mundo onde se rompeu esse ciclo vicioso foi através da parceria no risco do P&D entre Estado e a empresa. Claro, a empresa terá o lucro da inovação, mas será que o Estado não tem nenhum benefício? Qual é a carga fiscal que a empresa recolhe ao Estado?
38%. Aí a questão da exportação, uma série de outras Sem questões. considerar isto, só a carga fiscal já é várias vezes o lucro. Não existe empresa que tenha 38% de lucro. Se ela tiver 10%, ela se dará por feliz. Tá. Eu queria dar um exemplo prático do que Sim, o Roberto... quero passar depois para o Luiz. Fala, Antônio. Rapidamente, eu queria falar de um projeto que uma empresa, a Eletrobras, no centro de pesquisa que tem na Ilha do Fundão, começou a fazer, que era um circuito para detecção do efeito de cavitação em usinas hidrelétricas, que com o tempo as pás das turbinas sofrem corrosão e as pás são completamente destruídas por isso. Então, esse centro de pesquisas começou a fazer um circuito com componentes discretos. Significa você ir no mercado e comprar os componentes que são fabricados no exterior, nos Estados Unidos. Eles começaram a fazer esse projeto, que durou 5, 6 meses, e um dos componentes queimou. Eles então foram procurar o substituto no mercado, já não existia mais, porque a empresa havia falido. Então, essa questão da dependência tecnológica é fundamental. Então, o que nós estamos fazendo hoje em nossos laboratórios é um projeto de um circuito integrado que faz aquilo. Nós, então, enviamos isso para o fabricante, a fundição, e recebemos de volta o circuito integrado. Quer dizer, é um produto nosso, é um projeto nosso. Aquela sua teoria de começar a produzir apesar... E isso pode ser reproduzido aos milhares e pode abastecer todo o mercado nacional de detecção de efeito de cavitação na indústria. E só em complemento, deixa eu passar para o Luiz ali. Antes que o Luiz fale, além da questão tributária, há um emprego. Porque ao desenvolver aqui o produto, você gera emprego de qualidade e amplia a possibilidade de produção por poder disputar o mercado interno. Então, isso tem um outro benefício absolutamente direto para toda a sociedade. Isso. Luiz Se você analisar a questão da inovação no Brasil, você vê que os gastos que o Brasil tem do Estado é 0,6, 0,7 do PIB. Isso é o padrão mundial. Ou seja, nos Estados Unidos é 0,6, 0,7, na Alemanha, no Japão, na Coreia um pouquinho mais, chega a 0,5, mas na média é 0,6. O problema está em como você vai fazer com que o setor privado invista em P&D. Do ponto de vista do sistema de inovação, o crédito não é em nenhum lugar do mundo um instrumento para fazer com que as empresas investam em P&D. E nós ainda estamos usando o crédito como elemento central do sistema de financiamento de P&D. Tem que mudar, tem que ser o compartilhamento do risco. O compartilhamento do risco não é feito através do crédito. Você tem os instrumentos que podem ser a subvenção. Subvenção é posterior, mas tudo bem. Subvenção, você pode ter a participação nas empresas e você pode ter os instrumentos de equalização que o Brasil já usou. Lembra, na década de 70, quando o Brasil começou a ter empresas que param de se direcionar a isso, a inflação estava em 40%, 45% ao ano. A FINEP dava financiamentos com a correção monetária de 20% a 30%, mais uma taxa de juros de 2%, 4%. Ou seja, o subsídio implícito naquele financiamento era muito alto. Por isso que você teve várias empresas entrando para fazer P&D naquela época. Então, você tem que alterar também, não basta ter a lei de inovação. Você tem que alterar a composição dos fundos. É por isso que a legislação do FNDCT é importante, mas é importante para que você ponha lá 40% dos recursos do FNDCT terão que ser obrigatoriamente destinados para as empresas. 60% vai para a universidade, para a infraestrutura de pesquisa, para desenvolvimento de projetos de pesquisa, mas 40%, senão você tem a captura dos instrumentos pela comunidade científica que tem voz ativa. Isso é conhecido no mundo inteiro. Então, você tem que ter na legislação o foco, se é legislação de inovação, você tem que ter o foco em quem faz a inovação. Bem, vamos aproveitar então, perguntar logo para o Odilon, que está na área de execução, a FINEP é executora dessas questões. É viável isso que está sendo proposto aqui com os instrumentos que temos? Bem, eu queria inicialmente dizer que eu concordo com o professor Nikolsky quando ele fala da necessidade da regulamentação da lei de inovação através dos incentivos, de uma lei complementar dos incentivos, que a própria lei da inovação define. Agora, discordo quando ele diz que a única coisa nova na lei de inovação é a questão do aporte financeiro a empresas. Não é isso. A lei de inovação ela permite outros mecanismos extremamente importantes. Eu, em 2000,
no ano de 2000, eu estava na presidência da Fundação Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e nós tínhamos uma interação com o Instituto Tecnológico do Japão, e eu estive lá visitando esse Instituto Tecnológico. E aí, na visita de um dos laboratórios, o diretor do Instituto me diz, olha, esse laboratório aqui, 2 manhãs por semana, vêm os engenheiros da empresa A e da empresa B aqui para dentro, para trabalhar junto com os nossos pesquisadores em pesquisa e desenvolvimento para a empresa. Ora, isso nós não tínhamos no Brasil. Hoje, com a Lei da Inovação, nós temos esta possibilidade. Então, isso é uma janela importantíssima. Por quê? Porque, principalmente, a micro, a pequena empresa não tem condições de investir num laboratório de pesquisa próprio, porque isso é altamente pesado para a empresa. Agora, se ela tiver o laboratório do Instituto Tecnológico, onde ela pode ir lá interagir, ou mesmo da universidade, mesmo o laboratório da universidade, tiver essa possibilidade de ir lá e em conjunto com os pesquisadores da instituição científica e tecnológica, desenvolver o seu produto, testar o seu produto, nesses laboratórios, isso é um grande passo, né? E isso é permitido agora na Lei de Inovação. Então, eu acho que a Lei de Inovação abre essas janelas. A outra janela que ela abre, que é novidade também, é a possibilidade regulamentada do pesquisador, do Instituto Tecnológico, ou mesmo de uma universidade, que esteja envolvido num desenvolvimento de um produto ou de um processo, ele receber parte daquilo como patrimônio seu, né? Isso é importantíssimo, porque senão não há incentivo a fazer isso, né? Junto com isso, eu acho que estes passos que estão sendo dados no Brasil, eles vão ser importantes porque os institutos tecnológicos novamente estão sendo colocados na ordem do dia no Brasil, o que há 20 anos eles estavam absolutamente deteriorados. Então agora, com projetos de modernização de institutos tecnológicos, vai possibilitar criar esta massa crítica, porque nos países onde este desenvolvimento de produtos e processos a partir dos institutos tecnológicos se dá, é importante a quantidade de spin-offs de novas empresas que saem dos institutos tecnológicos. Então, o pesquisador do instituto, ele passa lá 2, 3, 5, 6 anos, adquire um conhecimento importante e, a partir daí, ele produz a sua própria empresa. Então, estes passos agora, com a Lei da Inovação, eles se tornam realidades no Brasil. Então, eu volto a dizer, a Lei da Inovação, realmente, ela cria um espaço privilegiado para a inovação no Brasil. Bem, se nós já estamos caminhando aí melhor do que caminhávamos, depois do intervalo nós vamos ver, afinal de contas, quais são os passos definitivos para que a gente tenha uma inovação real nos produtos que fabricamos.